Bom dia, meus amados, graça e paz a todos. Estava aqui meditando na palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 1 e 2. E é interessante como que no capítulo 1, a palavra de Deus, ela diz que Deus ordenou que a terra produzisse árvores frutíferas, que dessem sementes, erva verde, e diz que assim foi, ou seja, aconteceu aquilo que Deus disse. Então você imagina que quando Deus falou, apareceu sobre a terra as plantas, as árvores. Só que quando você chega no capítulo 2, está escrito que ainda não havia nenhuma erva sobre a terra, porque o Senhor ainda não havia feito chover, e não havia homem para lavrar a terra. Olha que interessante. No capítulo 1, Deus ordena que a terra produza árvores, plantas, e diz que assim foi. Diz que aconteceu. E no capítulo 2, diz que ainda não havia nenhuma planta sobre a face da terra. Então, o que eu penso, né? O que eu acredito que aconteceu ali quando Deus ele falou, ele ordenou que a terra produzisse? Eu creio que sementes surgiram na terra. Realmente aquilo que Deus disse aconteceu, mas em forma de semente. Agora, a manifestação daquilo ali ainda haveria um processo. E qual seria o processo, né? O texto no capítulo 2 diz que Deus ainda não havia feito chover, faltava ainda nutrientes naquela terra. A terra precisava ser molhada, regada, para que as sementes pudessem brotar. E além disso, o texto diz que não havia homem para lavrar a terra. Então faltaria ainda uma cooperação do ser humano para que essas sementes elas viessem a brotar. É por isso que a Bíblia diz que Deus colocou o homem no jardim para o guardar e para o lavrar. Então a finalidade de Deus, aquilo que Deus pretendia, era que através do trabalho do homem, aquela vegetação que havia no jardim do Éden, ela se estendesse, né? Que a terra também fosse coberta por vegetação, mas isso precisaria do trabalho do homem. O que isso diz para a minha vida? Falando daquilo que Deus ele já realizou na minha vida, a Bíblia diz que eu sou uma nova criatura, que eu tenho a natureza, que eu me tornei participante da natureza de Deus. Mas isso ainda não é visível no momento da nossa conversão. Você se converte no dia e no outro, você não se torna um anjo. Você ainda tem ali os mesmos problemas, os mesmos defeitos, você tem pensamentos errados, desejos errados. E agora, os frutos desse novo nascimento, dessa obra que foi realizada no seu espírito, isso precisa aparecer, porque isso foi colocado em você em forma de semente. O apóstolo Pedro diz que nós fomos regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, que é a palavra de Deus. Então nós temos a vida de Deus semeada em nosso espírito, e agora falta o nosso trabalho, a nossa parte. É por isso que em Filipenses capítulo 2 diz que nós devemos operar, em outras traduções diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Veja, lá no Éden faltava o quê? Faltava a chuva e faltava o homem para lavrar a terra. Agora para nós só falta mesmo o nosso trabalho, porque a chuva já veio. A chuva representa a graça de Deus, o Espírito Santo. Todos os nutrientes necessários. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, na segunda carta, no capítulo 1, ele disse que Deus já nos tem dado tudo para a vida e para a piedade. Ou seja, todos os recursos que eu preciso para frutificar, para que aquilo que foi semeado no meu espírito venha a aparecer, eu já tenho. Então só falta o meu trabalho, eu preciso lavrar a terra. Lavrar a terra fala da mortificação da carne, de apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus diariamente.
isso fala de jejum, isso fala de oração em outras línguas, isso fala de renovar a mente com a palavra. Então, à medida que você vai lavrando a terra é o seu corpo, querido. O corpo ele veio do pó da terra e ele vai voltar para o pó da terra. Então, é a sua parte terrena. Lavrar a terra é lidar com a sua parte terrena. Em Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo ele diz que nós devemos fazer morrer a nossa natureza terrena. Então, Deus já nos deu uma nova natureza. Deus já nos deu tudo o que é preciso, Ele já fez as chuvas do Espírito Santo caírem sobre nós. Agora nós precisamos pegar esse solo que já foi semeado, esse solo que já foi regado, e nós precisamos arar a terra, a fim de que os frutos apareçam. Em Hebreus, no capítulo 6, fala sobre 2 tipos de pessoas. O texto diz que a terra que recebe chuva e produz bom fruto, ela é abençoada, ela é valorizada. Mas aquela que produz abrolhos, essa é reprovada e perto está da maldição. Isso fala no contexto ali, né, a gente sabe de pessoas que negaram a fé, retrocederam, abandonaram a Cristo. Mas eu acho interessante o fato de que ambas as 2 terras receberam a chuva, mas uma produziu abrolho e a outra produziu bom fruto. Se ambas as terras receberam a chuva, isso quer dizer que todas as 2 tinham condições de produzir bom fruto. Só que talvez uma não foi lavrada. Então a responsabilidade estava na terra ali, não no Deus que dá a chuva. Porque Ele deu a chuva. Ele não iria esperar colher nada de uma terra onde Ele não plantou. Da mesma forma, querido, Deus não espera colher de você nada além daquilo que Ele plantou. Ele plantou em você uma nova natureza, Ele plantou em você um chamado, Ele plantou em você o Espírito dEle, a palavra dEle, e Ele espera colher os bons frutos daquilo que Ele semeou. Então é nosso papel lavrar a terra da nossa carne, lavrar a terra da nossa alma, a fim de que apareça o novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, amados, Deus já fez a sua parte, agora vamos fazer a nossa. Um bom dia para você, que Deus te abençoe em nome de Jesus, hora após hora. Vamos lá, pessoal.